Olá, eu sou Raquel Mon. Nós estamos aqui no estúdio do podcast 41, fazendo mais um Evancast, que é o podcast do Educacional Evangélico, que tem buscado trazer para vocês histórias de vida, histórias inspiradoras de projetos, de planos, de superação. E, e hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso estúdio, em mais um podcast, o atual campeão brasileiro de paraescalada, Leonardo Vilha Sófica, para nós o Léo Vilha, e a sua mãe, a Cleonice Vilha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Raquel. Deus abençoe. E eu vou pedir que vocês mesmos se apresentem e daí a gente vai contar essa história aí bonita de superação, de desafios, né? De como tem sido isso tudo. Cleonice, por favor, se apresente aí como a mamãe do Léo. Olá, boa tarde. Meu nome é Cleonice, sou mãe do Leonardo, do Matheus e do Arthur. E hoje eu estou aqui, né, do ladinho do meu campeão. E depois, né, de uma jornada aí de vida, graças a Deus, ele tá aí como um exemplo de superação, né? E bora aí para mais uma, né, Léo? Legal. Se apresenta, Léo. Eu sou Leonardo Vilha, tenho 17 anos. Estou aqui pelo convite da Raquel, estou muito agradecido. Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui conseguindo contar minha história de vida. E só tenho a agradecer, na verdade, essa escola maravilhosa que sempre esteve comigo. Que legal. Então, assim, só para a gente. E a Cleonice está emocionada, já e nós esquecemos. Joel, você me deixou esquecer de volta. Eu disse que nós temos que comprar caixa de lenços para deixar aqui. Aí quer tentar, não, né? Daí ficou. Mas é porque eu tô atacada da rinite, então já tá. Meu nariz já tá meio. Então, um pouco é muito bom. Então, assim, Léo Vilha, em rápidas palavras, tá? Muito rápido. Tua trajetória acadêmica, onde você estudou do infantil, no fundamental, como que você foi para o médio onde você está e como você acabou aí sendo absorvido aí pela paraescalada, como você e a paraescalada se encontraram aí na vida. Eu comecei estudando no Centro Educacional Evangélico. Estou aqui desde o maternal. Estou aqui, fiquei do maternal até o 9º ano. Tive o super nono, onde tive a oportunidade de estudar bastante e consegui passar numa das maiores escolas de Curitiba, que tem curso técnico, e eu... Em qual colégio que você passou? O colégio é o Instituto Federal do Paraná. Ok, então você fez super nono, o super nono se preparou e foi um dos aprovados no Instituto Federal do Paraná. O que você cursa lá, Leonardo? Eu estou cursando programação de jogos digitais e eu estou no meu 3º ano, Raquel. Certo. Passei o 1º e o 2º ano em pandemia, infelizmente. Tive um pequeno problema nessa pandemia, onde eu não consegui continuar. Eu tive que refazer o 2º ano, mas consegui. Eu estou indo bem na escola, os professores estão sempre me elogiando e eles sabem que eu sou um garoto dedicado. Eu estou sempre aqui para aprender, na verdade. Legal. E me conta, quando que surgiu a paraescalada? Foi de início já quando você entrou no instituto? Foi alguns anos depois? Você chegou a treinar outras modalidades? Como que você chegou na paraescalada, Leonardo? Respondendo primeiro a pergunta de se eu já fiz outras modalidades, eu sempre fui fã de futebol, mas a oportunidade não bateu na minha porta, então não foi tão fácil. Mas a escalada em si, eu conheci em 2020. Passei a conhecer o esporte quando a gente foi convidado para o projeto da escola. Lá tem um projeto aberto chamado Clean Beef,
E eu comecei a ir lá por diversão. Inicialmente era só por diversão. Passei 1 mês, 2 meses brincando lá. E teve a pandemia, não tinha mais como continuar. E ficou nesses 2 anos. A minha escola ficou parada por 2 anos. E eu só voltei a estudar presencialmente em 2022. Uhum. A escalada voltou junto, depois de 1 mês, 2 meses de presencial na escola. E eu tava com o intuito de ir me divertindo. Aí depois eu tive a oportunidade de me falaram que eu tenho a oportunidade de ser algo maior. E eu comecei a dedicar, dedicar e dedicar. Conheci uma pessoa muito especial. É, o nome dela não sei se eu devo falar na verdade. O nome dela é Nina. Uhum. Ela me trouxe a oportunidade de me tornar um atleta. Era o Uhum. meu sonho desde criança, na verdade, que eu sempre quis motivar as pessoas sendo eu mesmo, Uhum. com minha dedicação, meu trabalho duro. Sempre quis ser algo maior na vida. E eu tive a oportunidade com ela. E me conta uma coisa, Léo. Para quem tá assistindo, de repente não conhece você, não conhece a tua história, por que a para-escalada? O que que habilita você para para-escalada? Eu tenho um caso especial, vamos Aham, dizer assim. Eu eu tenho 2 dedos em uma mão só. aham, Isso faz eu entrar em uma das categorias da para-escalada. certo. São separadas em várias categorias. Cada um tem uma categoria diferente, pode ser de membros inferiores, superiores, pode ser de falta de membros da mão ou Aham, falta de uma mão, um braço inteiro, e certo, cada um entra numa categoria diferente. certo, E a para-escalada veio quando essa minha técnica da época me apresentou as categorias certo. e me encaixou em uma delas. Qual que é a tua A categoria? minha Tenta, assim, explicar para gente que é leigo. Eu nunca ouvi falar nas Certo. categorias. Talvez até você, tua família mesmo, nem É, conhecia não. antes, né? Para gente que não, como é que nunca ouviu falar nisso. Explica um pouquinho como é essa categoria, o que que é? A minha categoria em si, eu, na verdade, tive uma pequena confusão nesses últimos 1 ano, na verdade, da para-escalada. Eu era, na verdade, da categoria RP3, que era falta de membros superiores. Que podia ser, na verdade, quanto de um braço inteiro, quanto de uma mão ou de uns dedos. Uhum, Mas esse ano, 2023, criaram uma nova categoria chamada AU3, que é falta de membros Fica mais de membros específica, né? algo mais específico para a mão. certo, Não é de braço nem nada, é É. mais uma questão de certo. Uhum, membros um pouco mais. uhum, Uma falta de alcance, um O dele, limite. o ortopedista que acompanhou ele desde sempre, diz que ele tem uma deficiência perfeita, porque ele tem tudo, nos raios-x que ele fez tudo, ele tem as ligações. A certo. única coisa ali que não se desenvolveu foi a formação dos dedos. Então, Sim, mas ele tem a pinça e ele tem firmeza de segurar, então isso daí acaba favorecendo ele um pouco mais, né? certo. E a síndrome que ele tem é conhecida como síndrome de Brida, Hum, e daí até eles comentam que pode ser chamada de garra de caranguejo, porque é ah, parecidinho, né? ok. Com uma garrinha ali Uhum. mas no dedinho, no menorzinho ali, ele não tem a última falange, que a gente teria 3, né? Ele não tem, por isso que é firminho ali, que dificulta um pouco mais. Mas, apesar de tudo, ainda eu fico com a deficiência perfeita que o ortopedista Aham. adotou. É uma É, maneira muito precisa é um de caso trabalhar. especial ali que só através de exames de imagens para ver em detalhes ali, né? Então, Léo, retoma para nós. Qual é a categoria que hoje você como é que Hoje eu estou na categoria AU3. tá? A U3. E hoje você é campeão brasileiro de
para a escalada, certo? Léo, conta para nós um pouquinho, vamos dizer assim, se eu penso em fazer uma escalada, né? A gente imagina assim, muito a utilização dos pés, das mãos, Força, né? né? Força ali. E como que é em Persistente. termos da fisiologia do movimento, assim, né? Da movimentação em si, quando você vai escalar? O que que é diferente você escalar, por exemplo, e uma pessoa que tivesse as duas mãos com os 5 dedos, por exemplo? Você tem que fazer mais força de um lado no teu corpo, mais força no abdômen, você usa algum aparato diferente para ajudar a fixar a tua mão nas garras? Como que funciona na prática, na hora que você vai escalar? O que torna isso muito mais desafiante? Então, quando eu começo a escalar normalmente, eu sempre fico reparando as pessoas que estão escalando junto comigo e vejo com eles como eu irei fazer aquilo, porque eu posso ter um limite mais. Eu não quero só ficar naquele limite, quero tentar superar. Claro, as pessoas têm uma facilidade maior, né, Uhum, do que a minha. uhum, Só que eu não deixo isso me impedir, na verdade. Eu uhum, continuo tentando, tentando, tentando e tentando. uhum, Mas o que faz ser complicado mesmo, é claro que por ter a mão direita um pouco comprometida, uhum. eu tenho que fazer mais força. É meio óbvio. Só que é, o treino que eu vivo fazendo de fortalecimento para a mão direita, tentar igualar a mão esquerda para a direita, está É dando isso certo. que eu ia te perguntar. Você acaba fazendo treinos específicos para compensar mais força num lado do corpo do que o Direita, né? outro? São exercícios que a gente pode chamar de unilateral, que é quando você é, começa com o seu braço mais fraco e depois vai com o braço mais forte, igualando o seu direito, para não ficar aquela tremenda desigualdade de um braço para outro. E no início de 2020, quando eu comecei a escalar, eu achava bem difícil escalar com a mão direita. Porque por ser uma coisa nova e eu não conseguia usar a mão direita do jeito que eu esperava que eu conseguia usar, conseguir achar um método para escalar foi passando o tempo que foi só com experiência. Foi meu jeito. E assim, Léo, exatamente essa, vamos dizer assim, exatamente essa deficiência que você relata na mão, por exemplo. Tu tem ou tu teve alguém exatamente com isso, que escala e te ensinou como escalar, ou foi você que teve que ir desenvolvendo os métodos apropriados que funcionavam para você? Eu tive que me desenvolver sozinho. Mas, ao passar do tempo, eu fui conhecendo pessoas da equipe de para-escalada que cada um também tem o seu jeito de Aham, escalar, tem sua maneira. uhum. Eu respeito muito eles por conta que eles Você são. consegue passar, por favor, umas fotos para nós, Joel? A gente está hoje na técnica de som aqui com o Joel, Joel de Sá, e ele vai passar algumas fotos aqui para nós. Se você conseguir pular agora nesse momento para as fotos lá dos amigos dele. Fala um pouquinho para nós dos teus amigos aí, dos desafios dele, Leonardo. Ano passado eu conheci todos eles. Eles são pessoas que devem ser levadas como exemplos. Eles são a disciplina em pessoa, na verdade. Eles não desistem facilmente. Eles são pessoas que têm que ser respeitadas ao máximo. Temos Quem a. são eles? Isso. Conta aí para Tá, nós. eu posso apontar? Pode apontar aí o desafio de cada um. Temos o Luciano. Quem que é o Luciano? O Luciano é o primeiro do aqui. meio, aqui, Ah, na o do verdade. meio, tá. Ele tem comprometimento na perna, não tem a perna, acho que é a direita. E ele entra numa categoria diferente da minha, a gente não compete junto, mas Sim, cada um sim, Mas são tem um todos jeito. para-atletas, né? certo. Todos eles. Uhum. Temos o Eduardo Schaus, que é esse aqui. Primeiro aqui da frente. Isso. Ele é um pouco mais velho que eu também, acho que tem uns 22 anos. Ele é um amigo Tem meu, ausência da ele mão, tem né? ausência da mão direita. Tá. Ele escala muito bem, eu respeito muito ele também. Na verdade, respeito todos eles, né? Eu amo Sim, eles. sim, sim. Temos a Camila,
A Camila é a primeira, certo? A Camila, ela Ela não tem o antebraço, ela tem só tem uma parte. É incrível cada um, na verdade. Sim. Não, Temos o assistir essa Gustavo. galerinha é incrível ver eles. Como que é o nome? Temos o Gustavo. O Gustavo, que É, está o próximo primeiro, de você. é. Aham. Ele também tem o mesmo problema que o Luciano. Não vou falar problema porque eu acho que a gente não gosta de falar assim. Sim. Tem a Mesma dificuldade. dificuldade que o Luciano, os dois Aham. não tem uma perna. Mas só que ele usa prótese. Dá pra Ele ter uma noção aqui, vendo pela Ok. imagem. E na hora de escalar, usa prótese ou não? Ele usou. Usa. Na competição passada ele usou. Ok. O Luciano também tem a opção, mas eu acho que ele prefere. Preferiu sem. Ok. Agora temos a Marina, que ela é a atual campeã mundial. A Marina está bicampeã aqui na foto? Está. A do meio. Ok. Ela é a atual Essa campeã é- mundial. Essa é a inspiração para a bicampeã. equipe toda. Ela é bicampeã já. Uhum. Ela é a pessoa que começou a me motivar, na verdade, a ir junto com ela. Certo. Ela que tá me auxiliando quando eu tô precisando. E Que legal, que legal. ela Então, é cada especial. um acabou precisando, vamos dizer assim, dentro da sua própria estrutura corporal, cada um acaba precisando desenvolver Adaptando, isso. o que dá certo Isso. para eles, Cada um né? achou um método diferente. O Luciano, por exemplo, que é o do meio ali, né? Aham. Que ele não tem uma das pernas, ele precisou achar um jeito totalmente diferente de movimentar as pernas. O que, pra mim, pode ser... O que ele faz, na verdade, pra mim pode ser difícil agora, porque o jeito que ele escala é diferente do meu. Cada um tem um jeito diferente. Claro Por isso que que eles são... têm que ter um treino bem, assim, um preparatório já mais, né, que cobra bastante deles, né? Um desenvolvimento Ô, diferente de uma pessoa ô, Léo, normal. além da escalada em si, você faz fisioterapias ou exercícios ou musculação para desenvolver força, habilidades para a escalada? O que que você faz complementar à escalada propriamente dita? Esse ano que eu tô no preparatório pro Mundial, é um ano que eu tô mais focado e conseguindo ter novos apoios. Eu comecei com a academia, comecei ano passado, na verdade, já. Academia Academia mesmo, é normal, musculação. não é específica. É uma musculação, normal. Certo, ok. Eu faço os exercícios que me passam desde o início. Eu fiz o normal, na verdade, por um ano. O que todo mundo O entra que na todo mundo academia e faz. faz quando entra. Só que daí esse ano eu pedi pra minha treinadora da academia fazer um novo treino, focando em resistência e um foco mais também em exercícios unilaterais. Pra mim conseguir trazer mais força pro braço direito. Você e precisa fortalecer sempre mais o Mais o direito. direito. o Tá. braço direito é sempre mais na verdade, o braço direito, minha mão direita, ela é um gancho. Tá. É onde eu coloco mais peso, né, na escalada. Se eu conseguir usar minha mão direita, minha mão esquerda não tem tanta dificuldade em usar. Não compromete tanto. E com a minha mão direita, com o fortalecimento na musculação, pelo menos, onde eu faço exercícios para fortalecer esse lado, pelo menos, não tenho problema nenhum. Eu tenho um certo equipamento que eu uso. É isso que eu Que ia te você tinha perguntar. perguntado antes. Na musculação, você usa. Não tens uma foto aqui de musculação, né? Não. Mas como que é? Tenta descrever para nós. Uma o nome- marra? O nome do item, na verdade, é strap. Ele Tá. ele tem ele fica no pulso. Na verdade, você prende no pulso. E ele tem uma pequena, Gancho, assim. como posso falar? Não uma corda, na verdade. Vou falar que não é de uma corda. Daí você tem que enrolar no equipamento e conseguir segurar de jeito melhor. Isso para dar mais segurança para você na Pra hora. melhorar a pegada. Para melhorar a pegada. Muitas pessoas que não têm a minha especialidade, que não tem o meu caso, eles usam. Na academia é muito utilizado por todos, na verdade. Por conta que é um bem material que ajuda todo mundo.
ajuda na hora da pegada, para todas as pessoas, para qualquer idade também, não tem problema. Mas você usa na mão direita. Eu só tu não- uso na mão na mão direita. direita, para te Para ajudar fazer nisso. exercícios só na mão direita. Eu não tenho problema em usar. Ele é uma pequena corda que você enrola no que você vai. Depende do exercício, no caso. Sim. Se for mexer com halteres, por exemplo, você enrola no halter, ou numa barra você faz diferente. É para dar facilidade na pegada. E para mim conseguir ter meio que igualar a pegada nas duas mãos. E essa mão aqui consegue aguentar mais e a mão direita tem que tentar acompanhar. E a mão direita acompanha com ajuda, esse né? equipamento. O Léo, hoje, né, olhando você já, apesar dos 17 anos ainda ser menor, né, no sentido Entidade. de idade, né, menor de idade, mas assim, já um moço, né, e talvez num momento que na infância não chegou a imaginar nesse ponto, né? Agora o Léo, depois ele vai explicar para nós no final aí da entrevista, mas se preparando para participar de um campeonato mundial na Suíça, que vai acontecer em agosto. Só que o que eu queria fazer uma retrospectiva com vocês, assim, a gente fazer esse olhar lá para trás, olhar no retrovisor, assim. Cleonice, essa pergunta agora é para você, não é para o Léo, né? É para você como mãe, né? Como que foi que você ficou sabendo, tipo, né, que existia uma deficiência na mãozinha? Foi no nascimento? Foi na gravidez? Como que foi esse momento, Cleonice? Eu estava grávida de 4 meses, naquela ecografia morfológica, né? Que é Aham. uma ecografia mais completa. E, né, marquei no dia de ir, fui, daí o médico ficava, né? E mexe aqui, tem alguma coisa errada, mãe. Daí eu já, né, Sim, meu aquilo Deus. vai a mil, A né? pressão vai. Meu Deus! Aí eu falava, aí começou a demorar demais, e ele procura aqui, procura ali. Acho que eles têm que ter, né, uma certeza Falar para alguma falar alguma coisa. coisa. Ele falou: olha, eu tô notando que teu filho tá com problemas em formação, na formação dele, né, do feto. Daí, nossa, eu já pensei, pronto, meu filho morreu, né? Antes de ouvir o diagnóstico, né, aquilo já. Aham. Aí Você ele estava foi sozinha lá, nesse não, eu momento? e o meu marido, Aham. aham, tava nós dois. Daí, e aí o Matheus também tava na época que era pequenininho, Tinha o porque quê? eu Uns fui, assim, 3, 4 a anos. nossa ansiedade era para saber o sexo do bebê. Ok. Então, assim, então foi nós, e aquela, né, a família em casa, ai, Ninguém vai imaginando ouvir que alguma não, coisa não não, estava eu como fui com esperado. aquela esperança, né, mas hoje nós vamos saber, né, se é menino, menina, Aham. que o Matheus vai ganhar aí, né? Daí ele já, não, vai ser o Léo, que o Matheus sempre falava, né? Meu irmãozinho é Léo, então foi o Ok. Matheus que escolheu O o nome. nome. Aí, então, assim, a gente tava ansioso, né, com aquele dia. E chegou lá e aí o médico, mãe, tem alguma coisa aqui que não, olha, não tem nada demais, não quero que você se preocupe, mas ele não tem os dedos da mão direita. Aí eu falei, impossível, eu falei, eu tô de 4 meses, vai formar ainda. Então eu tinha aquela esperança que ainda ia formar Aham. os dedinhos ali. Sim. Daí ele falou, mãe, o que tem de formar já tá formado. Então, assim, foi difícil para mim, sabe? Sim. Aí tá, aí fiquei quieta, falei, vou ter que ouvir, né? Aham. Falei, tá, mas e ele? Você me garante que ele tá bem? Ele falou, mãe, eu não posso te garantir, mas eu acredito que tá tudo bem. Aí foi e mediu. Então aquilo, uma coisa que levaria ali uns 20 minutos, levou mais de 1 hora, né? Aham. Aí, aí ele pegou e fez lá o que tinha de fazer o exame, finalizou o exame, e eu fiquei meio quieta, que daí eu fiquei meio Aham. sem entender, né? Sem querer entender, na Sim. verdade. Aí eu saí lá fora, nossa, chorei muito. Aham. E não, aí já no caminho liguei para minha mãe. Ela, mas, né, graças a Deus, foi uma gravidez bem. Nossa, eu acho que eu fiquei muito nervosa. Ok. Aí era para ele nascer no mês de novembro, quando foi dia 5 de agosto, foi o primeiro dia que eu fiquei internada. Então, do dia 5 de agosto até o dia
30 de setembro que ele nasceu, a minha vida foi o hospital. Eu vinha em casa assim só para ver o Matheus, acho que de saudade. Eles ficavam com dó e me mandava para casa para ficar lá uns 2, 3 dias, daí eu entrava em contração de novo. Porque daí Mas ele tudo que eu nasceu não com quantas tive, semanas, então, Cleonice? 30 eu estava entrando para 35, 36 ali. Sim. Porque daí, assim, eu tive pressão alta e a minha placenta amadureceu antes do tempo. E então foi assim uma luta, sabe? Aham, aham, E eu coloquei ele na mão de Deus e falei, Deus cuida de mim e dele, né? aham. Porque aí, por mais que eles falavam, não, fica calmo, né? Você não é a única, mas é que a gente não espera aquilo. Sim. Você, né? Poxa, você se planeja para, né, construir uma família. Então, foi um baque, né? Aham. E daí eu tinha que fazer exames, né? Assim, toda semana, ecografia. Daí chegou no final, não, eles achavam que ia ter que fazer uma cesárea de emergência, porque ele andou tendo parada, né? E Antes aí, de nascer. antes de nascer, tudo antes. Então eu ficava em isolamento. Nossa, foi um Cleonice, tormento. deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem 3 filhos. Que o Tem. Matheus e o Arthur não escute o que eu vou perguntar agora. Mas é verdade que a mãe, os pais, de um modo geral, acabam se apegando mais, ou se aproximando mais, ou protegendo mais o que de repente, em algum momento, esteve muito doente, ou foi uma gravidez mais complicada. Acaba sendo natural essa proteção a mais da. Assim, não é que, tipo assim, não é porque você tem três que você vai amar mais um do que o outro, não. É o contrário, né? A gente ama. Só que assim, você fica mais em cima. Sim. Não tem como você evitar. Às vezes você fica, vai pegar tal coisa, que nem, né, o Matheus, sempre correndo, o Arthur, né, corre aqui, se vira. E o Léo, a gente já ficava mais em cima. Ó, e eu sempre cobrei mais com o Matheus, o irmão mais velho. Falava, ajuda teu irmão, mãe, ele faz, mas vai lá, vê se ele conseguiu, né? Olha lá, ele quer água, Matheus, ajuda teu irmão lá. Então, assim, tem essa cobrança. O Léo sempre superou, mas que fica mais em cima, fica, Ô, Léo, não. a tua mãe falando agora que o Léo faz e pronto, uma das coisas assim que me chama muito atenção, sempre me chamou muito atenção, querendo ou não, eu fui diretora da escola do Léo, desde o maternal até o super nono, e a gente tem ali na escola a questão da flauta doce, né? Os alunos aprendem são O instrumento. alfabetizados musicalmente, aprendem a ler partitura e a tocar a flauta doce. E eu lembro que assim, na turma do nono ano, 2019, é o teu nono ano, né? Tinha alguns alunos, mais alunas da turma, que é do tipo assim, ai, não sei, não Não consigo, consigo, não aprendo, não sei o quê. E o Léo dava um um show. show, né? Léo, tu trouxe a flauta que eu pedi. Alguma A chance de você tocar uma professora, musiquinha, a professora de Silmara? música, a professora Silmara, Olha a foto lá, Léo, você com a sempre flauta. elogiou. Hã? Ela me encontrava A assim, professora Silmara aí. e ela dizia, ela falava, o Léo é um exemplo, como eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele falou assim, porque tem alunos que têm todos e não tem essa. Vontade. Sim, nossa, ela falou, o Léo, ele é um exemplo assim de Eu ainda superação. perguntei para ele agora na entrada, Léo, mas tu lembra ainda de alguma música da flauta? Ele falou, eu lembro Não de todas, não tô tive vendo tempo mais, vamos de, dizer, de aperfeiçoar, de que as adiante. Joel, alguma chance de a gente focar a câmera nele agora para a gente fazer Então tenta uma mais ou menos, melodia. veja como que você fica bem, aí ele vai gravar você tocando a música que você quiser. Hã? É. Então, Léo, assim, qualquer música aí que você lembre, só para dar um gostinho aí para quem está assistindo, para quem está ouvindo tua história, porque assim, Cleonice, eu acho incrível desse bate-papo que a gente está tendo assim, ó. Eu calculo que eu conheço vocês, a família, há pelo menos uns 14 anos, porque você estava O grávida do Arthur, Arthur não, ainda, né? E assim, os detalhes que você está nos contando, a história, o momento, são coisas que a gente nunca conversou a respeito disso. até E, na época, né, que foi lançada, né, a introdução que vocês fizeram, né, na música na escola,
Ainda eu lembro que a Silmara falou assim: Olha, Cleonice, eu vou tentar com o Léo, né? Vamos ver o que Sim, vai. Porque ali exige os dedos. sim. Ali é agilidade e ali o que comanda ali é o dedo. Aí ela falou assim: Eu falei, não, mas tenta. Aham. Falei, se ele ver que não der, ele vai desistir. Eu falei, mas ele não é de desistir. Eu falei, mas assim, ele tenta. E ele sempre foi assim, meio radical. Ele gosta das coisas assim mais difíceis. Acho que para provar para ele mesmo que Então vamos ele, lá, né? Léo, dê um Então, eu gostinho acho para que nós de ouvir ele uma... tirou de Hã? letra a flauta. Lembrando aí que não é a área que o Léo está se especializando, faz, né, mais de 4 Isso é anos só aí que não está com a uma flauta. Mas só para lembrança. dar uma lembrança e um gostinho aí, como você nunca se entregou no sentido, não vou fazer Não vou, isso porque não é possível. Vai lá, Léo. Eu vou tocar a primeira música que eu aprendi aqui na escola. Eu acho que o nome era Hoje Alegria. A professora, ela sempre falava, olha, tente, 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 e tentava. Então, quando eu Ah, conseguia, eu ficava legal. animado. Acho que eu vou tentar tocar aqui. Eu esqueci, mas era isso, na Que verdade. legal, que legal. Já valeu, Valeu, né? Tá de parabéns aí. Que Ai, ai. legal, muito bom. Mas Ô, tem Léo, outras assim que... você falando da flauta, é claro que quando a gente fala você tocando a flauta, a gente já está falando uma questão da superação, né? Eu não cheguei a te perguntar, você é destro? Eu sou canhoto. Eu precisei aprender a ser canhoto, na verdade. Eu era destro antes, minha mãe pelo menos falava. Não sabia, né? Minha mãe falava. Aham. Daí eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda e fazer as coisas com a mão esquerda. Então, Então, tu teve uma lateralidade, vamos dizer assim, contrariada, mas por um bom motivo, pela Quando ele limitação. era, Ah, quando ele era pequeno, então assim, ele não era canhoto. Então ele sempre levava primeiro aquela mão. E ele então assim, aquilo deixava ele nervoso, porque ele não conseguia ok, realizar com aquela mão. Mas eu, né, como mãe, falei, eu não vou forçar ele, não vou sim. oferecer, até porque o pediatra e os médicos que acompanhavam ele sempre falava, não force, deixe que se tiver que ele desenvolver né? Então, A assim, lateralidade. Então, vamos, tu ele acabou vai. desenvolvendo a lateralidade da mão esquerda. Tu escreve com a mão esquerda. Ok, ok. E me conta uma coisa, Léo. Quais são as primeiras lembranças que você tem, assim, de quando você começa a se dar conta, por exemplo, com teus irmãos, Hum, com as outras crianças? Em que momento que você lembra assim de começar a se dar conta do tipo, olha, tem alguma coisa diferente com a minha diferente em mim. mãozinha? Você lembra disso, não? eu me lembro, na verdade, nunca foi um problema na verdade de família que eu gosto de ser tratado como uma pessoa normal, na Sim. verdade. Meus dois irmãos sempre me tratavam como se eu fosse uma pessoa normal, Aham, como se eu não tivesse esse problema, mesmo sabendo que eu aham, tenho, mas eles me tratavam como se fosse, aham. nossa, Léo, Sim. Aham, você é humano como todo mundo. Eu acho que quando eu comecei a me incomodar um pouquinho com isso, acho que foi mais pro quarto ano, por conta que eu não conseguia fazer muitos amigos. Eu só tinha, acho que na época, o Pedro e aham, o Ian, acho aham. que na época eram os dois que tinham minha amizade. E era difícil, né, fazer amizade. E assim, tu lembra, te incomodava, a questão assim, esses períodos porque são períodos de adaptação, Sim, né, que vai de superação. Eu imagino assim, por exemplo, que com crianças bem pequenas, vamos dizer, elas têm até uma curiosidade natural, o que que aconteceu, o que que tem na sua mão, por que que a sua mão é diferente da minha, esse tipo de questionamento bem criança não foi o que te incomodou. Você acabou se incomodando quando estava maior. Pequenininho, isso não Pra mim te não tinha problema. entendi. eu acho que quanto mais novinho é, assim, né? Não tem tanto preconceito quanto os maiores. Entendi. Porque quando ele entrou, ele tinha ali, acho que ele ia fazer 3 anos. 2 para 3 aninhos. Aham. Ele entrou em fevereiro, né? Aham. E ele fez 3 anos em setembro. Então, aquela
aquela turminha que ele entrou, que era a Isa, era o Pedro, o João Gabriel, era tudo pequenininho. Então Era ele mais não tranquilo. teve. Aham. E esses amigos, colegas de sala que sempre acompanhou ele até o 9º ano, nunca questionaram. Entendi. Mas os que foram entrando, Novos, os novos, aham, que era eles, mais então toda difícil vez, de que daí, entender. aí todo ano era uma idade a mais, né? Então Aham. quando chegou ali nos 9 anos ali, então os novos que foram entrando foi a maior dificuldade, foi aonde ele chegava e cobrava. Porque talvez com a criança bem pequena, Eles é muito, não mas vê, até se tenha uma curiosidade muito natural, porque as crianças. mas eles não viam isso como problema, Aham, sabe? aham. Agora, os maiores que eram os Acabou mais. sendo mais. É. E Léo, tem algum momento assim que você lembra, ou foi um processo devagar, que chega uma hora que você, tipo, cara, sou eu, é o meu corpo, e eu faço melhor com ele, no sentido, com as minhas mãos, eu vou fazer o melhor que eu posso com ela, tipo, essa virada de repente, eu acho que comentei assim algumas fotos assim um pouco mais antiga, que era natural às vezes do Léo tá assim com a mãozinha mais Mais discreta, discretinha, mais para né? trás. E hoje em dia você vê uma foto do Léo, primeira coisa tá lá, tipo, é minha Sim, marca registrada, sou eu. Quando que dá essa mudança? Tu chega a lembrar em que momento que você se sente assim, mais seguro com a tua mão, com a tua marca registrada, com os caminhos que ela te, como é que eu vou dizer assim, sendo você e os caminhos que você vai abrindo na tua vida, assim, chega a ter uma ideia assim de um momento exato que faz uma diferença para você? Aham, Tem? tem. É, foi na pandemia. Tá. Na verdade, não era mais muito um problema com a minha mão, mas sim, na verdade, com o meu corpo em geral, que na época eu tava bem gordo. Aham. Daí eu não tava me sentindo muito bem, muito feliz. Eu lembro do dia que o seu filho, o Pedro, me chamou Uhum. pra andar de bicicleta e simplesmente eu não tava conseguindo andar. Eu tava muito, nossa, pesado. Não Aham. conseguia. Tava quase desmaiando de cansaço, de esforço. Daí eu, naquele dia, eu lembro que o Pedro ficava me cobrando na real. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Léo. Aham. Isso aqui não é problema que você não devia ter. Porque andar de bicicleta é perna, né? Aham. Não tem nenhum problema com a mão. Daí eu me lembro que depois daquele dia eu comecei a me questionar. Ah, não dá pra continuar Ele assim, falou, não. mãe, eu tenho que mudar, eu tenho que E não melhorar a era, não minha. tinha nada a ver com a Com a mão. mão, Daí Não, foi não. uma questão que você viu depois da pandemia, tal, estava é, Mas precisando em precisou se questão de, mudar. mexer. depois disso tudo, eu fui treinando, fui me alimentando melhor, fui conseguindo ter um corpo que eu queria. Aham. Mas em questão de conseguir falar, eu não tenho mais medo de mostrar quem eu sou, Sim. eu Não tem tenho. por que esconder Não suas tem. mãos quando chega Na num lugar. verdade, isso foi quando Tem eu tive meus amigos, na verdade, que eu tenho desde aqui da escola, desde Aham. 2018, 2019, 2017. Eles me tratavam que nem uma pessoa que eu queria ser. Eles Aham. me tratavam como se eu fosse uma pessoa normal. Aham. Porque nós, pelo menos, eu não sei o Luciano, os outros, a gente não gosta de ser tratado que nem uma pessoa Aham. diferente. Aham. Aham. Eu acho que se você tiver um amigo que tem um caso especial, nunca trate ele diferente. Nunca trate como se ele fosse, tipo, Ajude, né, a superar, né? nunca se fosse você tem esse problema, você não pode fazer deixa que eu faço pra você. Não, você tem que deixar ele se esforçar. Ele não quer ser diferente, ele quer ser que nem você. Ele quer se esforçar que nem você, ele estuda que nem Essa você. coisa de querer ficar ajudando, ai, deixa que eu, sei lá, eu Então, abro para você a garrafa. Não é por não é aí. legal, não é legal. Ô, Léo, é uma coisa que eu queria te perguntar. Para quem está ouvindo, de repente se vê numa situação com uma criança, com um adolescente, com um adulto que tem alguma diferença fisicamente, o que as pessoas não deveriam falar, não deveriam perguntar, ou aonde as pessoas erram nesse sentido? O que elas não deveriam fazer? O que elas não deveriam. Normalmente, quando as pessoas me conhecem, as primeiras coisas que eles perguntam é o que aconteceu com a minha mão. Aham, E eu não tenho problema nenhum em contar. aham, Porque, já aceitei que eu sou assim, não tem muita aham, questão de aham, ficar falando, eu sou assim porque eu aham, quero. Não é aham, assim, eu só
Eu aham. fui. Que pedi, né? Foi Deus que Sim, aham. Daí, permitiu. Então, tem que se ser assim. você tiver um amigo assim também, se você conhece uma pessoa assim, o certo, na verdade, não trate como se ele fosse uma pessoa diferente, porque ele não é. Ele é um Aham, ser humano, que nem eu, você, minha mãe. aham, Tratar uma pessoa como se fosse diferente é a pior coisa do mundo. Eu não gosto de ser tratado que nem aham, que não é uma pessoa diferente. Eu sou um humano que nem todo mundo, eu aham, tenho um limite, mas eu tô tentando melhorar. aham, E o que fez eu me sentir mais confortável, que você tinha perguntado como que eu fui me soltando, que é o aham. meu caso, é a amizade. Meus Amizade. amigos me tratavam que nem uma pessoa normal. Eles não ficavam nessa. Eu não sei. Protegendo Eles não ficam demais. Aham, nessa. Falando, ah, Léo, não faça isso, ah, Léo, não faça aquilo. Ah, Léo, isso você não vai conseguir fazer. Ele falou, Léo, ah, faça, Léo, você consegue. Ah, Léo, aham, vamos lá, eu faço com você. Ah, Léo, vamos lá. Incentivadores, né? Meus amigos, tipo Isso. Pedro, Micael, Joãozinho, todos eles que estão aqui da escola, aham, aham, Vinícius, são amigos que eu levo pra vida toda ainda, que eu tô Cristão. com eles, o Gustavo Tristão, o Vitor, aham. todos eles me motivaram a Sempre Pois incentivando sempre a é, fazer as incentivando. coisas. é. Eu sempre tive meus. Alguns foram assistir você ser Ah, claro, campeão, né? Aham, agradeço a todos eles, né? aham. Que legal, que legal. Mas eles nunca me trataram diferente por nada. Eles sempre falaram, Léo, você é que nem eu, se eu consigo, você também pode conseguir. Beijo. Que bom, né? Boas amizades são um Graças a presente Deus, de Deus. verdade. Ô, Cleonice, conta um pouquinho para nós aí agora desse desafio que o Léo tá para frente, né? Prim- é, é, é um campeonato de escalada e para-escalada que Escalada. vai acontecer na Suíça. São 12 dias de duração. O Léo já está de passaporte, Passaporte, passagem passagem. comprada. Primeira viagem internacional, Léo? Primeira Nossa, e a viagem. mãe, coração na Ai, meu mão. Deus. Hã? Não, assim, primeira viagem o cara vai para a Vai Suíça, pra né? Não, Suíça, não né? é nenhum lugar muito. Então, daí, assim, Que bairro que é mesmo que vocês moram? Aqui, que é SIC. SIC, mas é É, Itatiaia ali? é Isso. próximo. Conta aí como é que é essa trajetória do menino jogando bola aí nos campinhos do Do Itatiaia, Itatiaia, pensando em fazer escalada na na Suíça, Suíça Léo. agora, Hã? né? É uma reviravolta bem É, grande, né? é diferente do que eu Do- pensava, na verdade. Na verdade, tudo teve o mesmo intuito de querer ser melhor para todos, né? Querer ser uma superação. Eu sempre falei pra minha mãe que eu queria ser algo a mais, que eu queria ser uma motivação para as pessoas, que eu não quero ser só uma pessoa diferente. Eu queria ser algo mais. Eu tava pensando no futebol, mas teve que estudar, eu tive meus problemas de estudo, eu tive que focar só na escola. Mas desde o futebol, na escalada, sempre teve o mesmo intuito de querer ser um dos melhores do mundo e querer falar, ah, cheguei aqui com todo o trabalho duro meu trabalho. Então não é de um esporte para outro, os dois teve o Legal. mesmo intuito e o mesmo trabalho. Cleonice, qual que é o desafio agora? Porque assim, pelo que a gente estava conversando aqui previamente, até eu estou com material bem completo aqui, né, que vocês enviaram. Eram 8 para-atletas e 2 profissionais de apoio que a princípio iriam para a Suíça, né? E aí, dentro dessa questão de condições financeiras, tudo pelo Financeiramente. visto, vão 3 para-atletas e um ou dois da Dois comissão da comissão, técnica, né? Então, assim, o grande desafio eu vi aqui, não tem por que falar ao ar, mas está aqui toda a previsão de valores, passagens aéreas, ida e volta, translado, hospedagem, alimentação, as licenças e a inscrição para participar desse campeonato, diárias de treinamento. Então, tem um valor por atleta e tem também equipe técnica junto. Então, é um custo, como é que eu vou dizer, alto, bem né? razoável, né, para uma família normal aqui, né? sim. Bancar não é fácil. E como tem sido assim, e vocês aí já correndo atrás disso, qual que é hoje o desafio financeiro nesse sentido? Como que vocês têm contado aí, corrido atrás da ajuda de amigos, vaquinha virtual? Conta um pouquinho para nós como tem sido isso, Cleonice.
Então, daí ele, ano passado, ele participou, né, do campeonato brasileiro, né? E aí houve, né, chegou até nele o convite dele ter essa possibilidade de ir para lá e representar, né, a equipe. E assim, a princípio até eu demorei muito tempo, né, para aceitar, Absorver a ideia. porque Hã? eu queria uma coisa mais leve para ele, né? Poxa vida, tantos esportes, né? Tinha que ser escalada, onde compromete mais, né? Que eu queria poupar ele de muitas coisas, né? Aham. Mas ele sempre gostou de desafios e pediu, aí agora, aí surgiu, né? Falei, só que é um custo alto, Sim. então a gente tá atrás de campanha, patrocínio, rifas, teve uma vaquinha online, né? E até pedimos Mas os valores ainda estão longe de Tá, alcançar ainda o... sim, porque daí assim, a primeira etapa a gente, né, arrecadou, teve os parentes, né, família doou, ajudaram aqui, Os um mais pouco assim. próximos. Então, só que daí assim, ele precisa daí de treinamento, ele precisa, né, então está sendo investido nessa preparação que ele está tendo, que aí aumentou, né? E ele tem acompanhamento com fisioterapia, né? É, nutricionista, então Uhum, mudou. Não uhum. é aquela coisa que você ia lá uma Por vez por ano, lazer. não. Então ele, aí eu até falei com a Marina, ela me passou umas Quem é orientações. Marina? Porque vocês falam naturalmente, mas para a Marina, gente não faz muito sentido. É uma paratleta? ela é, É uma treinadora? não, Marina Dias é a campeã, bicampeã, né, brasileira, né? Na Para-atleta. categoria Na dela? categoria dela, ela tem, Esclerose múltipla. é, Nossa, bem, um ela desafio e também, tanto. ela é um exemplo, superação, Nossa. uma pessoa bem, bastante E referência. Então, suponha que algum amigo, Cleonice, que conhece o Léo, que já te conhece, ou que veio a conhecer a história do Léo através desse podcast, quisesse contribuir de alguma maneira para tornar viável mesmo essa ida dele para a Suíça. Vocês conseguem deixar um número de Pix? De quem seria? do É próprio no Léo nome do mesmo, Léo do mesmo, próprio daí Léo para ser mesmo, ele, aham. destinado para Então, essa. porque é difícil, né, para a gente desembolsar sozinhos, não tem condições. Então, por isso que a gente está atrás de De ajuda. apoio de Aí, amigos, né? isso. E a gente escreveu ele num programa Incentivo ao Esporte aqui de Curitiba, mas não foi bem, assim, eu fiquei bem chateada. Eu esperava mais Uhum, uhum, uhum. dessa É uma situação, eu organização. acho que em Mas termos tudo de bem. Mas é porque Brasil, essa assim, que questão do. nem não é só questão do Léo, é a questão Uhum, de todos os para-atletas. Eles não têm ainda aquele apoio necessário, uhum. sabe? Então, Ainda tem um caminho muito longo tem, pela tem. frente, Então, né, assim, o Cleonice? Léo tá é um a mais, Sim, que tá tentando ver se, né, de pelos repente. meios próprios. Sim, e aí se ele, né, conseguir, que Deus quiser que ele, né, vai dar certo. Então, o que que ele vai fazer lá? Ele vai estar lá para representar aí futuramente mais pessoas, né, que de repente, né, passe a gostar da Abre o escalada. caminho. Isso abre caminhos para pessoas com deficiência e, né, Para nós finalizar, passa para nós as fotos do Léo pequenininho aqui, por favor, Joel. Vamos passar aí rapidamente e daí a gente vai para as considerações isso. finais. Daí foi a Aqui formatura é da educação de infantil ou do quinto ano? Foi do quinto Do ano. quinto Foi. ano, lá Esse no daí foi Jardim com a Botânico, Prof. com a Cris. Prof. Cris, ó, lá no Jardim Isso daí Botânico, foi em que legal. 2015. 15, 2015. 2015. É. Aqui diz o Léo que foi um Foi Dia em um das Dia das Mães, Mães, aham. Foi em um das legal. Eu acho apresentações que Essa já é dele. com a camiseta nova, então Já. tem uns 2019. 5 anos mais ou menos para cá essa foto. Não pode ter mais do que 5 É anos por porque causa da camiseta. já Aham, é tá. o padrão novo de uniforme, né? Vamos em frente. Esse Olha, no daí, meio, Mateus, o irmão mais Matheus, velho. Ma- Nossa, você tava bochechudo aqui, hein, tava. Léo? Hã? Mudança radical. Nessa época, acho que eu peguei acho que uns 2 anos, os três. O Arthur entrou em
2013 e o Matheus saiu em 2014. Então, teve 2 anos que eu estava com os 3 aqui. O Matheus aí tá com a camiseta dos formandos de Formando 2014. 2014. 2014, esse daí foi a formatura de... Essa foi 2019, a Esse formatura foi a do Léo lá no formatura do Léo lá no Madalosso. Madalosso. Aham. Professora Fernanda Nanda e e eu a ali, Raquel, né? isso. Atrás está o professor Deus e a Deuris Luana. lá. A Luana. É a Luana aqui. As fotos atrás estão um pouquinho lá menos atrás não dá nítidas, pra né? ver, Não mas dá a para. prof. Luana. Olha ali, Aí nós foi no tudo. aniversário do Do evangélico, acho que foi do Dos 20. 20 anos, a 20 anos. camiseta comemorativa dos 20 dos anos, 20 isso anos. mesmo. Aqui o Matheus já não estava mais, não Não. sei, já devia estar no ensino médio, na faculdade, Ah, talvez. Acho que faculdade. Legal. Acho que já faculdade. O Léo com a flauta e ainda com a camiseta modelo antigo, então Aham. tem mais de 5 Isso daí anos já a tem foto. mais, né? Daí já é mais tempo. Com a professora Silmara, professora de flauta, aí é nos 20 anos da escola, com a equipe A equipe, agora, aham, essas a equipe gente já do- passou. Isso. Isso. Ah, e o Léo, no pódio. campeão. Esse pode daí voltar foi na- quando, Léo? Isso aí foi ano passado, ano 2022. Você pode voltar na outra foto? Da passada? Esse ano eu fui participar do estadual e chegaram 2 novos para-atletas aqui no estado. O nome deles são o Wallace e o Jonathan. Um tá na mesma categoria que eu, que tem um comprometimento na mão direita também, que é bem legal, Aham. legal, tipo, ter uma pessoa para conversar sobre isso. E tem o Jonathan, que ele tem AVC. Teve AVC, né? Ele teve AVC. Ele é aposentado da polícia. Ele foi escalar também, teve a categoria só dele. Ele é um guerreiro. Que legal, que legal. Pessoas que têm que ser faladas aqui porque eles são pessoas que realmente Merecedoras, Que merecem. legal. Vamos lá, acho que tem mais. A última foto. Ah, e o Léo escalando. Esse foi no ano passado no campeonato também. Tu lembra que tinha muro de escalada na escola quando você era pequenininho? Eu Não, lembro. tinha, né? O muro de Tinha, escalada, que é de uns assim, 2 metros, mais ou É, menos. mas tinha, né? 2, 3 Falei do- metros de altura. Esse Olha foi lá. já Daí já esse foi o estadual. campeonato estadual, né? Legal. Ó, a Esse é tudo força, estadual. para A ver ó, como força que na- eles usam a força, ó, os músculos deles, Uhum, né? legal. Esse daí, ó. Esse o da direita é o Jonathan, que eu falei, que ele teve AVC. Uhum, E o da esquerda é o Wallace. que Ele, legal. Ele não tem também. tem comprometimento na mão direita também, que nem eu. Acho que é mão Legal. esquerda, na verdade. Eu não consigo me lembrar no O dele momento. é a esquerda. Eu lembro que a gente foi competir a final. Nós dois conseguimos completar a via e chegou o critério de desempate. Ele venceu de mim por 12 segundos. Que legal. Fiquei um pouquinho triste, mas depois eu fiquei feliz por conta que, tipo, eu Que ele competi com também alguém e eu é. fiquei feliz. É, tipo, uma pessoa que... merecedora que vem com todo mundo. E Que também, legal. como eu, não é sempre que eu posso vencer, mas pelo menos eu vou tentar sempre vencer, tentar competir legal. e me divertir. Mais alguma foto? Fechamos então aqui nessa última foto. Isso. Gente, gostaria de agradecer muito a participação de você. Cleonice, Deus abençoe. Eu Obrigada agradeço por de vir, coração por essa abrir o oportunidade, coração, né? contar a Um pouquinho história. da Hã? história desse guerreiro. Falei para ele, né? Independente do que ele conquistar aí, pode ou não, ele sempre vai ser campeão, né? É isso aí, Léo. Obrigada pela tua presença. Deus abençoe. Estivemos aqui hoje em mais um Evancast, que é o podcast do Educacional Evangélico, hoje na técnica de som o Joel de Sá, e a gente utilizando aqui os estúdios do podcast 41. Deus abençoe vocês, até a próxima, um grande abraço. Obrigada.